Bom dia a todos, graça e paz em nome do Senhor Jesus. Amém. Estamos novamente aqui nesta manhã para compartilhar com você uma porção da palavra de Deus. E eu tenho certeza que o Senhor, Ele quer falar conosco nesta manhã. Que você abra seu coração para ouvir o Senhor. Amém. Eu não sei se você tem acompanhado as últimas notícias na mídia, né? Temos visto que o mundo está em convulsão, o mundo está sofrendo, as nações, olhamos para as nações e vemos desespero, dor, morte. Certamente você tem acompanhado o caos ali no Afeganistão, também ali no Haiti, e as pessoas, elas estão sofrendo. São dias de desespero, são dias de dor, de luto, mas também são dias na qual a igreja do Senhor, na qual eu e você precisamos nos levantar e clamar ao Senhor, e clamar a Deus, porque é somente do Senhor que virá o nosso socorro. Amém? O Senhor Jesus, Ele é a nossa esperança. E clamamos a Ele porque cremos que Ele está no controle de todas as coisas. E Ele tem poder sobre tudo. Amém? Jesus, em João capítulo 16, versículo 33, Ele disse: "Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo." Esse Jesus que disse isso, Ele também sofreu. E sofreu muito. Certamente o meu sofrimento, a minha dor, o seu sofrimento, a sua dor, não se compara com aquilo que o nosso Senhor Jesus sofreu. E eu quero te convidar a abrir a Bíblia em Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53. E diz assim: "Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si.
Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Alguém certa vez disse que, lendo essas palavras, podemos apenas inclinar as nossas cabeças e adorar. Elas nos introduzem à própria presença do nosso Deus. Essas palavras maravilhosas do profeta Isaías, há mais ou menos 700 anos antes de Cristo, ele profetizou sobre o sofrimento de Jesus. Quero convidar você a inclinar a sua cabeça e vamos orar ao nosso Deus. Senhor, te agradecemos por essa manhã. Senhor, é impossível ler essas palavras e não ser tocado pelo teu amor, Senhor. Teu grande amor por nós. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, por ter dado Jesus para sofrer e morrer em nosso lugar. Obrigado por tão grande obra de salvação ali naquela cruz, Jesus. Não temos palavras, Senhor, para expressar a nossa gratidão, a nossa adoração a Ti, Senhor. Te agradecemos. Te agradecemos e rendemos a Ti a nossa vida, Senhor. Obrigado, 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 Senhor. Aleluia, Senhor. Amém. E nós vamos meditar no tema o sofrimento do Filho de Deus. E o primeiro ponto, o sofrimento de Jesus. Capítulo 53, versículo 2 diz assim: porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Aqui diz que Jesus cresceu diante de Deus como um broto numa terra seca e árida, torturado e retorcido, planta feia e sem nobreza, e que não atrai quem passa. Aqui fala que Jesus ele cresceu como uma planta, como um broto em uma terra seca e árida. O sofrimento de Jesus foi um sofrimento repulsivo. Ao vê-lo, os homens esconderam o rosto. Versículo 3. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Tamanho é o sofrimento de Jesus. Tamanho que a Bíblia nos diz aqui que os homens, ao passarem diante dele, viravam o rosto, ou seja, não queriam ver aquela tragédia, não queriam ver aquela situação, não queriam ver a situação na qual Jesus estava. Era algo muito terrível. Era um sofrimento repulsivo, ou seja, que ao vê-lo, as pessoas viravam o rosto. Também o sofrimento de Jesus não causou preocupação. A Bíblia diz que dele não fizemos caso. Ou seja, as pessoas que passaram ali, ao verem aquele sofrimento de Jesus, não fizeram caso dele. Não fizeram caso daquilo que ele estava passando, daquilo que ele estava sofrendo. Também diz que Jesus era um homem de dores e que ele sabia o que era padecer. Versículo 3. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores e que sabe o que é padecer. Tamanho sofrimento de Jesus ali naquela cruz. Foi um sofrimento repulsivo. As pessoas não queriam olhá-lo. Também as pessoas não fizeram caso do sofrimento dele. E Jesus era um homem de dor. Homem de dores e que sabe o que é padecer. O sofrimento de Jesus foi um sofrimento moral. Jesus passou por um sofrimento moral, foi rejeitado. Jesus foi desprezado
E o texto diz que ele foi o mais rejeitado entre os homens. Versículo 3, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Ou seja, além de ser desprezado, aqui o texto diz que ele era o mais rejeitado entre os homens. Jesus, ele foi rejeitado pelo seu povo. A Bíblia diz que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Também ele foi rejeitado por Deus o Pai. Quando se fez pecado em nosso lugar, quando Jesus se fez maldição em nosso lugar ali naquela cruz, quando ele levou sobre si os nossos pecados, a Bíblia diz que naquele momento Jesus bradou ali naquela cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento, Jesus foi rejeitado também por Deus o Pai, porque sobre ele estavam os nossos pecados. E ainda hoje, Jesus ele tem sido rejeitado por aqueles que amam mais o pecado que ele levou sobre a cruz. Ainda hoje há muitos que rejeitam Jesus. Então, lembrando, o sofrimento de Jesus foi um sofrimento moral. Jesus foi rejeitado. Também Jesus foi humilhado. O sinédrio o humilhou, cuspindo nele. Os soldados o humilharam, colocando na sua cabeça uma coroa de espinhos, dando-lhe pancadas na cabeça. Jesus foi humilhado ao ter que carregar uma cruz pelas ruas de Jerusalém, em pleno dia de festa. Jesus foi como se fosse ali um criminoso, um ladrão. Jesus foi humilhado. Ele foi humilhado quando clamou que estava com sede lá na cruz e deram a ele vinagre para beber. Tamanho sofrimento de Jesus, um sofrimento moral. Foi rejeitado e foi humilhado. Segundo ponto, o sofrimento de Jesus também foi um sofrimento físico. Fisicamente, em seu corpo, ele sofreu. Versículo 2, a Bíblia diz que o semblante de Jesus foi desfigurado, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Ali naquela cruz, Jesus estava desfigurado. Certamente o seu corpo totalmente ferido, a sua face ferida. E o texto aqui nos diz que na sua aparência não havia nenhuma formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. O Filho de Deus, carregando sobre ele ali os nossos pecados naquela cruz. Não havia sobre ele nenhuma beleza, porque fisicamente ele sofreu também. Fisicamente ele foi esmurrado. Certamente ali sobre o seu corpo físico haviam marcas de chicotadas. Então o semblante de Jesus estava desfigurado. Quando Jesus foi pregado na cruz, toda a maldade do nosso pecado estava sobre ele. Toda a feiura da nossa iniquidade estava sobre ele. Toda mentira, todo crime, todo adultério, toda maldade, toda impureza estava sobre ele. Seu rosto ficou transfigurado. Ele foi feito pecado. Ele foi feito maldição. Naquela hora não havia beleza nele. Toda a tragédia do mundo estava naquele momento sobre Jesus. Fisicamente, Jesus sofreu. Sofrimento físico. Certamente passou por torturas. Vamos ler o versículo 4
Diz assim: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Jesus foi ferido. Jesus sofreu torturas. A Bíblia diz que na noite em que ele foi preso, a sua alma estava angustiada até a morte. Jesus foi ferido. Um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. João capítulo 19, versículo 34. E a Bíblia diz que esta ferida que o soldado fez em Jesus, ao lado de Jesus, foi uma ferida tão grande que Tomé pôde tocar, pôde colocar a sua mão ali naquela ferida. Jesus foi ferido fisicamente. Jesus sofreu. E o nosso segundo ponto: por que Jesus sofreu? Vimos um pouco o primeiro ponto, o sofrimento de Jesus. Foi um sofrimento moral. Jesus foi rejeitado, humilhado, e Jesus também sofreu um sofrimento físico. Seu semblante foi desfigurado. Jesus foi torturado e foi ferido. O segundo ponto, por que Jesus sofreu? Por que o Filho de Deus estava sofrendo? Ele estava sofrendo porque levou sobre si os nossos pecados. Versículo 5 e versículo 6. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Jesus estava sofrendo porque estava levando sobre si os nossos pecados. Quem matou Jesus não foram os açoites, nem os soldados, nem a cruz. Quem matou Jesus fomos nós. Foram os nossos pecados. Ali na cruz ele foi moído pelos nossos pecados. Ele tomou o nosso lugar. Na cruz ele foi abandonado e desamparado para que eu e você, para que nós fôssemos aceitos por Deus. Ali ele morreu para que eu e você, para que pudéssemos ter vida e vida eterna. A Bíblia diz que a Deus o Pai agradou moê-lo. Versículo 10. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. A Deus o Pai. Você pode imaginar um pai? Talvez você tenha os seus filhos, talvez você seja pai. Você se agradando em moer, em fazer sofrer o seu filho, em matar o seu filho. A Bíblia diz que Deus o Pai se agradou em moer Jesus, em matá-lo, por amor a nós, por amor a mim e a você. Por que Jesus sofreu? Porque ele levou sobre si os nossos pecados. Por que Jesus sofreu? Porque ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Versículo 4 e 5. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Jesus carregou não só os nossos pecados sobre a cruz, mas também nossas doenças, nossas enfermidades.
Ali, naquela cruz, Jesus ele foi chagado, ferido, moído, enfermado, para que hoje pudéssemos receber dele a cura. Pelas suas pisaduras, nós somos sarados. As chagas de Jesus naquela cruz eram as nossas chagas. As feridas dele eram as nossas feridas. A doença dele era a nossa doença, que ele tomou sobre si. Por que Jesus sofreu? Porque tomou sobre si as nossas enfermidades. E o nosso terceiro ponto. Qual foi a reação de Jesus diante do sofrimento? Diante desse sofrimento moral, físico, qual foi a sua reação? Sendo justo e puro, Jesus foi para a cruz como um cordeiro sem abrir a boca. Versículo 7. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Como cordeiro sem abrir a boca. Assim Jesus reagiu ao seu tamanho sofrimento. Ele sofreu como um cordeiro manso, paciente e silencioso. Quando o levaram à morte, ele não lutou, não bradou por vingança, não se defendeu, não agrediu, sofreu em silêncio, sofreu voluntariamente, sofreu por amor. Também, a segunda reação de Jesus diante do sofrimento, Jesus ele intercedeu pelos transgressores. Versículo 12. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores. Contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Diante do seu sofrimento moral, do seu sofrimento físico, Jesus intercedeu pelos transgressores. Em vez de vingar-se, Jesus intercede por eles, ministrando-lhe o seu amor e o seu perdão. Quando ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, diante do sofrimento, a reação de Jesus foi como um cordeiro sem abrir a boca. Jesus intercedeu pelos seus transgressores. E o nosso último ponto, a recompensa do sofrimento de Jesus. Versículo 11. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. Hebreus capítulo 12, versículo 2, a palavra de Deus diz assim: o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia. A recompensa de Jesus, sabe qual é? Você, eu, nós somos a recompensa de Jesus. É seu arrependimento e a sua volta para Ele. É a sua conversão. Jesus, Ele morreu naquela cruz, sofreu tudo, por mim e por você. E hoje, quando nós cremos em Jesus, se você já crê em Jesus, se você já nasceu de novo, você é a recompensa de Jesus, de tudo aquilo que Ele sofreu na cruz. Porque o texto nos diz ali, Deus, o Pai, disse que Ele, Jesus, Ele veria o fruto do seu penoso trabalho e ficaria satisfeito. Então hoje, certamente,
Quando nós cremos em Jesus e passamos a amá-lo e a servi-lo, quando cremos naquilo que ele sofreu e passou por nós na cruz, certamente Jesus, o Pai, olhando do céu, certamente Jesus olhe para nós e pense assim: valeu a pena. Valeu a pena todo o meu sofrimento, a minha entrega naquela cruz. Porque aqui o texto diz que por isso eu lhe daria muito como a sua parte. Porque através do sofrimento, através da obra de Jesus naquela cruz, muitos virão a crer nele, virão a se arrepender. Muitos virão a desfrutar de uma nova vida em Deus, de liberdade, de salvação, de cura, de perdão, através daquilo que Jesus fez na cruz. Então a recompensa do sofrimento de Jesus é a nossa salvação, é a nossa entrega. Você, se você crê em Jesus, você é a recompensa de Jesus. Você é a recompensa do sofrimento, daquilo que ele fez lá naquela cruz. E se você ainda não crê em Jesus, creia naquilo que ele fez por você na cruz. Foi por amor. Foi por amor. Ele te ama e deseja salvá-lo. Ele te ama e deseja te dar uma nova vida. Ele quer te perdoar. Ele quer te curar. Porque lá naquela cruz, ele já fez tudo. Ele fez toda a obra lá naquela cruz. Para que hoje eu e você, crendo nele, nós podemos ter uma nova vida. Uma vida de abundância. Amém? Vamos lembrar então os nossos pontos. O sofrimento do Filho de Deus. O sofrimento de Jesus foi um sofrimento moral. Ele foi rejeitado, foi humilhado. O sofrimento de Jesus foi um sofrimento físico. O seu semblante foi desfigurado. Ele foi torturado e ferido. Por que Jesus sofreu? Porque levou sobre si os nossos pecados. Porque levou sobre si as nossas enfermidades. E qual a reação de Jesus diante do sofrimento? Foi para a cruz como um cordeiro sem abrir a boca. E ele intercedeu pelos transgressores. E a recompensa do sofrimento de Jesus somos nós. A recompensa do sofrimento de Jesus é a salvação para mim e para você hoje. Crendo nele. Quando nós cremos em Jesus, nós fazemos valer a pena tudo que ele fez naquela cruz. Porque foi por nós. Amém? O desejo do meu coração é que diante desse texto tão maravilhoso, diante desta obra tão maravilhosa que Jesus fez por nós na cruz, não tem como nós rejeitarmos, não tem como nós não amarmos a esse Jesus, não nos entregarmos totalmente a ele. Porque foi algo tão grande, tão maravilhoso, o que ele fez por nós naquela cruz. Tem um versículo na Bíblia que diz: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Se nós negligenciarmos essa salvação, se nós não quisermos essa tão grande salvação de Jesus, não tem como nós escaparmos. Se você negligenciar essa salvação que Jesus tem para você, desculpa te dizer, mas não terá mais o que fazer, porque Jesus já fez a obra completa. É somente Jesus, é somente através de Jesus que nós podemos ser salvos, perdoados, transformados, curados, porque ele fez tudo por nós naquela cruz. Foi algo grande e maravilhoso. E nós só podemos agradecer a ele, crer em tudo que ele fez e nos entregarmos totalmente a ele. Amém?
Quero convidar você a fechar os teus olhos, baixar a tua cabeça. Senhor, obrigado. Obrigado pela tua palavra. Senhor, as nossas palavras ainda são tão limitadas, Senhor, para expressar aquilo que o Senhor sofreu naquela cruz. Mas nos alegramos, Senhor, porque foi algo tão grande, tão maravilhoso, Senhor, que mudou as nossas vidas, Senhor, que tem mudado, Senhor, outras vidas e que irá mudar outras vidas, Senhor. Te agradecemos, Jesus. Te agradecemos. Obrigado, obrigado, obrigado. Te entregamos, Senhor, a nossa vida a Ti, o nosso coração. Queremos viver para Ti, queremos fazer valer a pena, Jesus, todo o Teu sofrimento naquela cruz. E eis-nos aqui, Senhor, usa-nos. Usa-nos. Obrigado, Jesus. Toda a glória é o Teu nome, Senhor. Toda a glória é o Teu nome, só Tu és digno de todo louvor, de toda adoração, Jesus. Glórias a Ti, Senhor. Amém. Deus abençoe a sua vida. Que este amor de Deus tão grande te alcance neste dia. E que você venha, nesse dia, se alegrar e refletir também em tudo aquilo que Jesus fez por amor a você. E amém. Amém. Deus abençoe.